Olá, bom dia. Voltamos com o programa A Notícia de Frente. Vamos rapidinho lá para a Assembleia Legislativa, só relembrando que hoje, gente, 2 horas da tarde, tem sabe o quê? Quase uma CPI permanente, viu, Kleber Lima? A questão polêmica da pesca, exatamente. Você que acompanha o nosso programa, viu aqui, né, todas as explicações, as declarações da Nilma Silva, que representa o setor pesqueiro, e também o autor do projeto de lei, o deputado Max Russi. E aí o embate continua, portanto, hoje às 2 horas da tarde vai ter uma audiência pública lá na Assembleia. Isso quer dizer que ambientalistas, cientistas, pesquisadores vão fazer uma espécie de sabatina com o autor da lei, que é o deputado Max Russi. Vamos ver aí uma declaração do deputado Wilson Santos para entender onde que o deputado Wilson Santos entra aí nessa jogada. Roda aí. Olha, o nosso projeto está assinado por mais de 10 colegas deputados estaduais. Nós queremos devolver o direito do pescador profissional, do pescador artesanal, da chamada pesca difusa. Alguém que pode sair de Rondonópolis, de Cáceres, e vir pescar no Manso. Isso é um direito, o rio é plural, o rio pertence a todos. Então, essa é a intenção nossa, devolver o direito à pesca, principalmente aos pescadores profissionais. O que é que aconteceu? O colega Max apresentou um projeto no ano passado proibindo a pesca em 3 quilômetros do Rio Manso, da barragem na hidrelétrica, 3 quilômetros para baixo. Ficaria todo tipo de pesca proibido. Eu consultei os cientistas, os especialistas em peixe, especialistas e doutores em rio. Todos disseram, ok, ótima proposta. Nós dissemos sim. Só que no decorrer do ano, o deputado acabou mudando o projeto e acabou sendo aprovado um projeto que não tinha nada a ver com isso. Proibiu a pesca de todo mundo e criou um sítio de pesca esportiva. Então, ali tem mais de 300 famílias nesse percurso, que dependem exclusivamente da pesca para sobreviver. Eu só vou lembrar aqui que o deputado Wilson Santos assinou, foi favorável, viu, ao projeto. Afinal de contas, ele passou lá na Assembleia por unanimidade. Até o Wilson Santos foi enganado, Kleber Lima. Professor Haroldo, Mas ele não isso, sabia. hein? Segundo a Nilma, houve má fé. Má fé, houve né? um substitutivo. Lembra que eu perguntei isso para ele, né? Para o próprio deputado Max Russi, houve um substitutivo que mudou completamente a ordem, o teor exatamente desse projeto. E aí, na onda, os deputados acabaram assinando. Eu fico imaginando a situação desconfortável do Wilson Santos com a Nilma, né? Ela, como é que você assinou esse projeto? Tá vendo? Porque ela é namorada dele, né? Você imaginou que situação delicada? Esposa, né? Que situação delicada. Mas enfim, agora hoje vão ser sabatinados, né? Para poder entender exatamente aí. Eu, particularmente, já disse, inclusive para o Max Russi aqui para a Nilma, que essa leitura técnica ela é fundamental. Eu acho que o caminho, a saída não está difícil, na medida que o governo tem condições de assistir essas, segundo o Max Russi, 20 famílias, segundo a Nilma, 300 famílias, né, com uma outra alternativa de recurso para que elas possam sobreviver, que não seja apenas a questão da subsistência, né, com relação ao peixe. Então, existe esse outro caminho, talvez uma piscicultura, né, adequada, dar todas as condições para que essas famílias possam ter essa alternativa, e o Max Russi acha que a ideia é boa, né? Então que apresente essa ideia e ache um caminho que possa atender tanto a questão da sustentabilidade do meio ambiente, isso é claro por conta do projeto, isso aí está defendido, mas a gente precisa também preservar o ribeirinho. Eu sobre esse assunto, depois de a gente ouvir a Nilma, ouvir o Max Russi e entender o que acontece, é o seguinte, se o interesse de ambos, me parece que eles concordam que precisa preservar aquele trecho do rio, porque ali é um berçário, ali é o fim da linha, o peixe chega ali que ele dissolve, ali que ocorre a reprodução. Se é isso mesmo, então é o seguinte, proíba-se a pesca de todo jeito, inclusive a esportiva. Inclusive a esportiva. Eu acho que a Nilma tem razão nisso. A pesca esportiva também representa um impacto negativo. Dependendo de como o peixe é capturado, você devolve ele para o rio, mas ele morre depois ali, né? E aí você só tem que autorizar a científica, até para ir vendo como é que isso está acontecendo, e você cria alternativas para essas famílias que dependem da pesca, ou realocam ela para pescar em outras regiões, a piscicultura, enfim, né?
resolve com a participação do governo, né? Sim. Chamar o governo aí para sentar. Agora vai ter que resolver a lei do Max. Vai ter que resolver, porque tem uma lei hoje que foi aprovada naquelas condições, polêmica e sancionada, que vai precisar ser resolvida. Perfeito, gente. Agora o Wilson Santos não vai chegar, né, da audiência e pensando, né, o que eu vou dizer lá em casa? Ele vai ter que resolver essa bronca, né, Kleber Lima? Eu resumir essa explicação dele toda, que ele fica, a mulher mandou e eu sou bem mandado. Eu sou bem mandado também. Ele podia terminar o vídeo assim, me ajuda aí, gente. Gente, olha só. Depois eu quero fazer um destaque aqui, tá? Então faz o destaque, porque possível. o assunto agora vai ser a ver. Se o Coité puder nos auxiliar aqui, sim, vamos lá. É um registro importante, assim, que a gente precisa fazer em respeito a essas pessoas, às suas famílias, a duas perdas, assim, muito valiosas que nós tivemos no fim de semana, que foi o passamento, o desencarnamento da professora Terezinha Arruda, aos 91 anos, e do Moacir de Freitas, né? Também já com idade. Eu vou ler aqui um trechinho da reportagem do Luiz Fernando Vieira, Mato Grosso, que é destaque do Caderno Vida do Jornal A Gazeta deste domingo. Mato Grosso perde Terezinha Arruda e Moacir de Freitas. A professora e o arquiteto atuaram fortemente na preservação e disseminação da história e da cultura do Estado. O fim de semana foi de grande tristeza para Mato Grosso, que perdeu a professora e escritora Terezinha Arruda e o arquiteto e urbanista Moacir Freitas, ambos com 91 anos, respectivamente, na sexta-feira e no sábado. Membros do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, eles colaboraram, cada um a seu modo, de diferentes maneiras para preservar e disseminar a arte, a história e a cultura do Estado. A Terezinha Poconeana, irmã da dona Maria Benedita de Arruda, mãe do Dante, portanto era tia do Dante de Oliveira, foi freira, morou em Cuba, professora da UFMT, ativista, secretária na época não era secretaria, era Coordenadoria de Cultura de Cuiabá, na época que o Dante foi prefeito de Cuiabá pela primeira vez, a partir de 86, e o arquiteto Moacir de Freitas também uma referência da arquitetura aqui de Mato Grosso. Então fica aqui o nosso registro do A Notícia de Frente a todas essas duas personalidades, né? Que eu tive, inclusive, a alegria de partilhar do convívio pessoal com a Terezinha Arruda durante um longo período da minha vida. Obrigada, viu, Kleber, por fazer, né, essa homenagem, informar aqui a gente, fato triste, lamentável, né, mas também uma homenagem. Inclusive, você também pode ter acesso no jornal A Gazeta, né, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Bom, gente, agora vamos para um cancan, eu diria, viu? É que o presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, gravou um vídeo aí incitando manifestações contrárias ao STF. Vamos acompanhar, então, vamos ver quais foram as declarações de Antônio Galvão. Roda aí. O líder do agronegócio em Mato Grosso e também presidente da AproSoja Brasil gravou um vídeo criticando o STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Nas imagens, ele diz que estava em viagem e por isso não foi encontrado na residência em Sinop, onde os policiais federais realizaram busca e apreensão. Sou Antônio Galvão, um dos líderes do Movimento Brasil Verde e Amarelo. Nesta manhã do dia 20, estiveram em Sinop, na casa qual eu morava, fazendo a vistoria Polícia Federal a mando de quem? Ministro Alexandre de Moraes. Quanto à questão do quê? Movimento 7 de setembro. Eu, juntamente com outras lideranças rurais do país inteiro, já criamos o Movimento Brasil Verde e Amarelo em 2017, justamente por uma abusividade do próprio Supremo, onde veio reverter as decisões do próprio Fundo Rural. Utilizamos esse movimento para protestar com certeza absoluta, como vamos utilizar agora no dia 7 com todas essas lideranças. Essa liderança aí que eu exerço perante os nossos produtores rurais do Brasil me levou a ser presidente da AproSoja Brasil hoje. Mas por isso quero dizer, essa intimação que chegou na minha casa, onde a Polícia Federal esteve nesse dia 20, pela manhã em Sinop, o qual eu estou em viagem, foram muito gentis, relatado assim pela minha filha. Nada encontraram, nada levaram. Galvão foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de financiamento de manifestações contra o STF.
Ele foi apontado como patrocinador de atos criminosos e violentos de protesto previstos para acontecer no próximo dia 7 de setembro. Isso, gente, só vem a reforçar o nosso movimento. Por isso, convoco todos vocês, brasileiros de bem. Vamos à rua dia 7 de setembro, principalmente em Brasília e na Avenida Paulista, mas onde você estiver, proteste contra essa abusividade do Supremo Tribunal Federal. Isso nos dá mais força ainda para lutar pelo nosso país. Vamos estar nas ruas. As imagens são de Benedito Costa, com apoio técnico de Juarez Emílio, Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Professor Haroldo, Antônio Galvão, o homem do agronegócio, não pode se aproximar da Praça dos Três Poderes, tem que manter 1 quilômetro no mínimo de distância. Um homem assim tão perigoso? As pessoas precisam entender assim, antes de ser presidente da ProSoja, ele é um cidadão comum, como qualquer um outro que paga seus impostos, né? E a indignação bate no peito do brasileiro, que realmente sofre com essa questão desse desmando por completo por parte do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo o que estão fazendo. Perderam absolutamente a mão, perderam mesmo, né? Se sentem semideus nesse processo todo, ao invés de apenas julgar e processar, legislam, mandam prender, investigam, executam, fazem o que querem, né? E a sociedade já percebeu isso, boa parte dela já percebeu isso e não aceita. E não vai aceitar isso, tanto é que a demonstração de repúdio às ações de boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal vai acontecer, sobretudo, no dia 7 de setembro, não tenho dúvida disso. Já tem o quê? 10 dias para isso, praticamente, para que o dia 7 de setembro chegue. E você já vê uma movimentação grande em Brasília por conta das pessoas que não querem mais essa situação. Existe uma preocupação muito grande do próprio Supremo Tribunal Federal de uma possibilidade de invasão, tanto é que o ministro Alexandre de Moraes pediu distanciamento de 1 quilômetro do STF, para que as pessoas não invadam o Supremo Tribunal Federal. Eu sou contra isso, absurdamente contra isso. Acho que a reivindicação tem que ser pacífica e, sobretudo, mostrar a força do povo brasileiro que defende a sua bandeira verde e amarelo, que defende a democracia, né, a qualquer preço, e para dar um basta final nessa situação em poderes que, a meu ver, deveriam ser administrados e não são. Não é pelo poder, que ele tem que ser blindado, não tem que ter mácula nenhuma. O Supremo Tribunal Federal não pode ter mácula nenhuma, tem que ser admirado pelos brasileiros, mas não é, por uma série de ações que realmente são completamente fora do quadrado, né? Não obedecem ao bom senso, né? Com sabedoria, com proporcionalidade nas suas ações. E a gente percebe claramente que existe um viés, uma inclinação muito grande, pelo menos de dois ministros, que é o Barroso e o Alexandre de Moraes, uma inclinação política, claramente política. E a população não é idiota, né? Cleber Lima, se fala mal do presidente da República, de governadores, de prefeitos, sindicatos fazem manifestações e não pode questionar nenhum ato do STF que aí se torna antidemocrático, um ataque à democracia, ou não é isso? Claro que não. Isso é narrativa. Isso é narrativa. A matéria que nós acabamos de ver da Nayana desmente essa tese, né? A punição do Galvão não é porque ele manifestou uma opinião. Qualquer um pode manifestar a opinião que quiser contra quem quer que seja. É por suspeita de cometimento de crime. Crime é aquilo que a lei veda que seja feito. Isso é crime. Matar alguém, a não ser que seja em legítima defesa, é crime. É assassinato, tem nome, é um crime tipificado. E quem faz isso está sujeito às penas da lei, se for capturado, né? Então, roubar é crime. Tá? A lei diz que não pode, que cada um tem direito à sua propriedade. Você não pode pegar o que não é seu. Enfim, o que o Galvão e outras pessoas, ele não foi o único, sofreram na busca e apreensão na sexta-feira, por indício de suspeita de crime. Qual? De financiar atos terroristas que extrapolam os limites da lei. Foi uma decisão do Alexandre de Moraes? Foi uma autorização dele, uma determinação dele a partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República dentro do inquérito das fake news. Então, assim, neste caso, as pessoas estão pegando outras prisões que ele determinou para justificar essa, não tem nada a ver. Essa foi provocada pela Procuradoria-Geral da República. E as reações, assim, o que eu vejo nesse caso é que assim, estão politizando aquilo que não deveriam politizar. Todo mundo que quer cometer crime luta contra os órgãos de controle. Então a gente teve uma discussão hoje aqui interessante sobre a imprensa, que também é alvo
dessa campanha difamatória que se faz. Por quê? Porque a imprensa também representa uma tentativa de controle, institucional inclusive. O STF é a nossa Corte Suprema. Ela não pode ser trazida para o debate político da forma que ela está sendo trazida e as pessoas fazerem o que estão fazendo, não é só com o Supremo, é com qualquer um, já disse aqui. Isso tudo começou 10, 15 anos atrás, quando o senador Arthur Vigílio tirou o cinto dentro do Senado da República e disse que ia surrar o presidente da República. Quer dizer, o desrespeito à autoridade, você tem mecanismo. Se você não gosta da autoridade, você acha que você tem um mecanismo legal para poder resolver o problema. Inclusive, nós temos no Brasil 2 presidentes impeachmentados. 2 presidentes já foram tirados do cargo dentro da ordem institucional. Isso não dá direito à pessoa de chegar, eu vou aqui, eu vou agredir o presidente, vou bater, ou o ministro supremo, ou o deputado, ou o vereador, ou o jornalista. Não dá o direito, porque isso já é o cometimento de um crime, é um excesso, né? Então, o Galvão, em particular, que é o alvo da nossa reportagem, ele não representa o segmento aqui. Vários líderes do agronegócio já criticaram a postura dele. Aliás, quem conhece um pouco mais do agronegócio sabe que ele destoa, porque ele é destemperado, é uma característica dele. O tal homem primitivo que o professor disse aqui é um exemplo do homem primitivo que não tem papa na língua, que acha que resolve tudo no grito, está pagando pelos excessos que cometeu e se for lá, se desrespeitar, vai ser preso. Então é melhor que baixe a bola, compreenda que cometeu excesso, se corrija e obedeça a lei, porque senão vai ser preso. Olha só, são 8 pessoas, né, que fizeram parte da operação na sexta-feira. Eu vou citar aqui que tem o cantor Sérgio Reis, o deputado federal Antônio de Paula, o cantor Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, o cantor Eduardo Araújo, o Wellington Macedo de Souza, Alexandre Urbano Reitz e Turíbio Torres, e também tem Juliano da Silva Martins, e mais um aqui, ó, o Bruno Henrique, dessa operação que aconteceu na sexta-feira. Agora, no Brasil todo, né? No Brasil todo. Agora, gente, o tempo está esgotando, mas eu preciso dar aqui uma informação, né? Sobre futebol. Você deve estar esperando, com certeza, né? Como é que a gente chega numa segunda-feira sem informação da rodada? Não tem como, né? Ainda mais com esse resultado, é isso, Cleber Lima? Muita gente celebrou, viu, professor? Eu tenho motivos duplos, triplos para comemorar. Então, calma lá. Vou dizer. Depois que você der o resultado, eu falo. Vamos dar o resultado, então, porque o Cuiabá, gente, venceu o Palmeiras por 2-0. Será que temos imagens aí? O Palmeiras sofreu uma derrota que não estava nos planos nem do mais pessimista torcedor do time. Em casa, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe foi surpreendida pelo Cuiabá com um gol logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Os visitantes ainda ampliaram no final do jogo com William Correia aos 48 da etapa final. Depois do susto inicial, o Palmeiras teve várias oportunidades de gol, todas sem sucesso. O técnico Abel Ferreira completou as 5 substituições logo aos 16 minutos do segundo tempo, mas não adiantou de nada. Será que o nosso Cuiabá foi subestimado pelo porco? Goleada do Cuiabá sobre o Palmeiras, 2-0, goleadaça. Né? E outra goleada importante do fim de semana, 1-0 do Corinthians em cima do Atlético Mineiro. Outra goleada, goleada. Ah, entendi. Ele chegou onde ele queria chegar, professor. Rodou, mas chegou. Né? Chegou lá, né? Pronto, gente, Eu tô gostando de ver do WhatsApp o técnico do Palmeiras. Ai, foi muito engraçado, a montagem que fizeram. Adorei. Achei espetacular. Qual que foi? Mas você tem que ver. Não posso colocar no ar, não. Vou mandar agora. Gente, olha só. Bom dia pra você. Kleber vai rachar de rir. Amanhã tem mais, viu? Tchau, pessoal. Fiquem Bom dia a Deus. todos. Você vai...